Olá, muito bom dia para você de casa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Lívia. Bom dia para o senhor, para a senhora, para todo mundo que a partir de agora vai ficar aqui ligadinho com a gente no nosso Tá. Nós estamos ao vivo agora, 11 horas em ponto, meu senhor. E o nosso programa de hoje está repleto de atrações. Lívia, aí de Presidente Prudente, o que você preparou pra gente, hein? Bom dia, Flávio. Bom dia, Pati. Bom dia para você aí de casa. Hoje temos um convidado muito especial por aqui, o presidente da Sicredi Rio Paraná, Dr. Jorge Guedes. E faremos um bate-papo muito legal sobre cooperativismo, desenvolvimento e oportunidades que impactam milhões de pessoas. E aí em São José do Rio Preto, o que temos hoje, Patrícia Andrique? Muito bom dia, pessoal. Por aqui, olha, nós vamos falar sobre um tema que você aí de casa pode até não ter ouvido falar, mas eu tenho certeza que já sentiu. A dezembrite. É, o termo é esquisito, né? Mas vocês vão reconhecer. É aquela sensação ruim que a gente tem no final do ano quando acha que não vai dar conta de tudo. Sabe como é que é? Meta para bater, prova para passar, encontro de família, confraternizações nem tão desejadas. Toda essa angústia pode desenvolver uma série de sintomas físicos que a psicóloga Marcela Bergman vai explicar e dar dicas poderosas para a gente superar. Tenho certeza, como eu falei, que muitas pessoas vão se identificar com esse assunto. Com certeza, eu sofro bastante disso, viu, Pati? E hoje também nós vamos receber o Paulo Maia, do Canecadas. Ele disse que quer entregar um presente para mim, olha só. E tem também mais uma parte da série Minha História com Silvio Santos. A gente quer a sua companhia até o final do nosso programa, inclusive hoje no nosso quadro aí sobre as histórias de vida com o Silvio Santos. Quem vai falar é um dos maiores apresentadores do Brasil. Mas agora a gente vai para o intervalo, hein? Bem rapidinho. Na volta tem tudo isso que nós falamos e muito mais no Tá para você. Até já. Metas para bater, notas para alcançar, encontros familiares, sobrecarga de trabalho, confraternizações, excesso de preocupação. Aquela impressão de que a gente não vai dar conta de tudo. Isso tem nome, é a dezembrite, gente. Um conjunto de sensações que acabam se tornando sintomas e podem afetar muito a nossa vida agora no fim do ano. Para explicar melhor esse assunto, eu recebo a psicóloga e também minha amiga Marcela Bergman. Seja muito bem-vinda, Mar. Muito obrigada. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço, viu, pelo convite de estar falando sobre esse tema tão atual, né? Já que estamos iniciando aí dezembro, já iniciou, né? Exatamente. Agora sim, eu quero que você comece explicando, que nem eu falei, é um conjunto de sensações, mas ele não chega a ser um problema, uma doença, não tem um diagnóstico, né? Explica isso, como é que é exatamente na parte da psicologia. Como é que vocês encaram a dezembrite? É importante, né, pontuar que a dezembrite, ele não é um termo técnico, né? É um termo social que a gente vai utilizando, mas que é um fenômeno coletivo. Né? Então, vai chegando o final de ano, tem a famosa frase, né? Ano novo, vida nova, e onde a gente quer renovar muitas coisas e a gente quer nos energizar, né? Mas não se trata sobre calendário, se trata sobre pausa, porque como a gente vai entrando em recesso, né? E com o acúmulo de atividades que a gente tem, para poder cumprir, né, socialmente falando, com as confraternizações, né, com a finalização de prazos de trabalho. Então, tudo isso vai provocar um fenômeno, sim, que a gente chama de psicossomática, né? E esse fenômeno é uma sensação que a gente tem de cunho emocional, mas que também pode afetar o físico. Então, falta de sono, né? A sensação de ansiedade que pode dar aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela aceleração que a gente tem, que é comum de se acontecer quando a gente está
num nível muito alto de estresse e de ansiedade. De cobrança também, E de muita acho, cobrança. né? Que é uma época que a gente se cobra demais, né? Eu acho que um dos grandes problemas dessa época, pelo menos pra mim, tá? Vou falar da minha experiência, é fazer aquele flashback, sabe? Ficar resgatando ali tudo que você pensou que você ia fazer no ano, sabe? Na virada do ano a gente faz aquela listinha e aí você vai chegando perto de dezembro e fala assim, nossa, mas eu não cumpri isso, eu não cumpri aquilo, eu não cumpri aquilo outro. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Isso acontece mesmo, né? Porque normalmente quando a gente se propõe a fazer metas e aquela famosa lista de pro ano que se segue, né? Muitas vezes a gente não pensa e não presta atenção que ao longo do nosso ano ocorrem imprevistos. E que muitas vezes essas metas que a gente faz no começo do ano até pode mudar a rota. Isso, o que acontece? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Claro que pode ser que em algumas situações a gente se frustra, né? E a frustração, ela é um inibidor de uma parte do nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele age muito no modo de recompensa. Então, quando a gente se propõe a fazer uma meta que a gente cumpre o objetivo, a gente libera a dopamina no cérebro, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, a gente fica muito animado quando a gente fala assim, eu me proponho a ter um estilo de vida diferente, né? A fazer atividade física, ou eu me proponho a estudar, e a gente cumpre isso. Agora, imprevistos acontecem na nossa vida, né? Se vem com doença familiar, né, ou com a nossa própria doença. E aí a gente precisa mudar essa rota, né? E aí o nosso nível de dopamina cai e aí a gente fica muito frustrado. E como que a gente vai lidar também com isso, né? Do que a gente acredita que não deu conta ao longo do ano também. Ai, olha, é difícil, hein, gente? Eu tenho um dado aqui, antes de eu chamar os meus colegas, que, olha, estudos apontam que o estresse em dezembro chega a aumentar 75% em comparação a outros meses do ano, Flávio Zani. Uau. É muita coisa, né? 75% a mais do que a gente já está estressado? Nossa! Imagina! E Paty, você sabe que, em especial, esse meu fim de ano está extremamente corrido, cheio de compromissos, de decisões que precisam ser tomadas, porque além da carga do ano que se acumula em dezembro, eu inventei de casar em dezembro. Então, você imagina preparativos de um casamento, como são complicados, por menor que seja o casamento. Mas eu queria aproveitar que a Marcela está aí. Eu entendi que a gente não está falando de um diagnóstico de uma doença, não é? Mas se a gente fosse comparar a dezembrite, Marcela, com uma doença, existiriam, assim, comorbidades, né? Algumas questões que as pessoas poderiam ter e que pioram nesse fim de ano, sei lá, uma depressão ou alguma coisa desse tipo que precisa se olhar com mais cuidado durante o mês de dezembro? Sim, pode existir quando acontece o que a gente chama de gatilhos emocionais, né? Então, não é sobre o final de ano, mas é o processo interno nosso de como que a gente passou ao longo do nosso ano, né? E aí, por isso que é importante a gente adquirir o autoconhecimento. Porque quando a gente se autoconhece, a gente entende que tem uma situação que deixa uma angústia, né? Ou que a gente está muito irritado ou muito estressado, tem como buscar ajuda. Antes que piore a situação, né? Antes que talvez essa situação se torne uma reação física, por exemplo, né? Porque o nosso corpo vai respondendo às reações emocionais. Perfeito. Olha, Muito isso bom. pode acontecer mesmo, né, Lívia? Isso mesmo, eu tenho exatamente essa pergunta. Bom dia, Marcela. Muitas pessoas também têm essas questões relacionadas a esse sentimento que você acabou de falar e isso pode se tornar um problema mais grave. A minha pergunta é assim, quando é preciso a gente acender um alerta para isso? Eu falo que assim, né, a gente sempre precisa prestar atenção nas nossas condições psíquicas, né? Então, como que a gente lida com as nossas reações emocionais diante de vários contextos que vão acontecendo na nossa vida.
Mas, assim, um estado de alerta para que a gente possa prestar atenção é quando a gente vai perdendo alguns sentidos, inclusive da nossa rotina, do nosso ritmo de vida. Então, algo que eu gosto de fazer, né? Então, assim, a Patrícia gosta de cozinhar, né? E, de repente, ela acorda e fala assim, eu tô cheia de coisa para fazer, não vou cozinhar. Tudo bem, se é algo pontual, né? É natural que aconteça isso, mas quando a gente vai perdendo a vontade, o interesse de fazer determinadas situações que nos dão prazer, a gente precisa também estar em estado de alerta. Aí, a hora de procurar um profissional. Isso. E você comentou também que as questões acabam sendo físicas, né? Acabam passando para o físico, de repente, né? Não fica só no emocional. Porque vamos imaginar que o nosso corpo e a nossa mente é um sistema único, né? Então, assim, a gente sente fome, a gente sente sono, porque tem um sistema do cérebro que manda comando para o nosso corpo, né? Então, quando a gente entra num estado de alto estresse, por exemplo, acende um sistema de urgência, mesmo que essa urgência talvez não seja real. Mas é uma urgência psíquica. É a urgência do seu organismo. Do organismo. Então, assim, eu tenho que dar conta de tudo no final de ano? Será mesmo que a gente tem que falar sim para tudo? Sim para todas as confraternizações? Né? Sim para que a gente possa deixar tudo organizado? Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente começar a refletir como que a gente vai lidando com situações da nossa vida mesmo. Eu acho que essa questão da cobrança é muito importante, da autocobrança, né, Má? Porque enquanto a gente tá alimentando o monstrinho, né? A gente já tá com o monstrinho dentro da gente, que é essa angústia, essa ansiedade. Aí se a gente ficar alimentando, daí não vai dar conta mesmo. A autocobrança hoje em dia, ele está ligado muito à pressão social, né? Muitas vezes a gente também quer cumprir metas, mas não é sobre a gente, é sobre meta que a gente vê no outro, principalmente quando, né, com a vinda da rede social, que a gente vê muito o que o outro está fazendo, mas são metas que talvez não são reais para a gente. Pode ser real pode ser que seja real para o outro, mas não para a gente, e aí a gente se frustra muito, né, com isso também. Então, a gente precisa começar a prestar atenção no que é real para a gente, no que é possível para a gente fazer dentro das nossas condições, limites, né? E para a gente driblar tudo isso, tem receita? Porque remédio não tem, né? Mas tem uma dica aí para a gente conseguir sobreviver ao fim do ano? Eu penso, Patrícia, que assim, as nossas pausas ao longo do ano são muito importantes, né? Olha, não é só boa. quando chega assim o final de semana ou quando chega a pausa do recesso do final de ano, né? Porque tem aquela frase, né? Nossa, não vejo a hora de chegar o Natal, ou nossa, não vejo hoje é sexta-feira, que bom, né? Como se a nossa segunda não pudesse ser boa, Olha, né? Então, assim, é importante a gente pensar que todos os períodos do nosso ano, a gente pode fazer pausas para a gente se olhar, para a gente fazer coisas que nos beneficiam e que está tudo bem se o percurso e a nossa rota muda, né? Porque, como eu falei no começo, se a gente descreve uma meta no começo do ano que faz uma lista enorme, muitas vezes a gente não vai cumprir essa lista. E a frustração vai vir. Porque a gente não abre... Exato, porque também a gente não abre espaço para os imprevistos que a vida oferece para a gente. Então, a gente precisa também encaixar isso, né? Então, metas menores. Mais realistas. Mais realistas, possíveis, né? De serem concretizadas. E é importante também a gente pensar o que nos boicota em relação às metas. Porque tem situações que não são reais e tem situações assim, sei lá, eu quero emagrecer. Mas talvez existe uma crença muito limitante que faz com que a pessoa boicote essa meta. E que está muito enraizada. Aí entra o processo de terapia, né? O que será
que a gente que acontece com a gente, que a gente boicota a meta. E o que a gente precisa fazer? Que nem você falou do autoconhecimento, né? Se conhecendo, entendendo quais são os nossos limites, acho que a gente consegue superar um pouquinho melhor, né? Isso mesmo. Marcela, um prazer enorme, gente. A Marcela é minha amiga. Além de psicóloga, minha amiga. Estamos também nessa de... O Flavinho falou que vai casar. Gente, temos a formatura das nossas filhas. Exato. Então, assim, eu acho que não tem ninguém que não esteja nesse momento, né? De, assim, meu Deus, socorro, Deus, né? Mas foi ótimo. Obrigada, Má, mais uma vez pela participação. Espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Muito feliz pelo convite. Obrigada, viu? Zani, é isso, né? É saber administrar, querido. Ô, Paty, só pegando um gancho aí no final da entrevista com a Marcela, até aproveitando que ela tá aí ainda, para dizer o seguinte, tem muitas pessoas que podem estar assistindo a gente que tem um certo preconceito em fazer terapia, né? Ah, não, eu não vou falar com um psicólogo, porque eu acho que é coisa de gente louca. Tem gente que ainda acha isso. Então, gente, fazer terapia é coisa de gente, ponto. E eu digo isso porque eu fiz durante quase 4 anos, recebi alta, fiquei chateadíssimo, porque eu falei, gente, eu já tô bom. Mas acho que a gente vai acumulando, a gente é uma esponja que acumula coisas todos os dias e a gente precisa liberar isso de uma forma profissional. Então, o trabalho dos psicólogos é fundamental. Se você está assistindo a gente agora, tem depressão, está se sentindo mal, não está se sentindo acolhido, está se sentindo numa situação aí vulnerável, procure uma terapia. Se você não pode pagar por uma, vá até o sistema de saúde pública, porque em muitas cidades oferecem terapia de forma gratuita. Então, procura ajuda, porque vai ser sempre muito importante para você. Não é, Paty? E não espera, que nem a Marcela falou, né? Chegar naquele ponto do físico, da luz vermelha ali tá piscando, assim, não deixar isso acontecer. Realmente procurar um profissional antes e fazer um pouquinho de terapia para se autoconhecer e administrar seus próprios limites. Isso é muito bom, Paty. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Adoramos a Marcela. Tomara que ela volte mais vezes aqui no nosso programa. Gente, olha que recado legal pro final de semana que tá chegando. É a maior festa do ano que está chegando em Guararapes. Vem aí a FAPIG 2025 e promete ser inesquecível. De 5 a 7 de dezembro no recinto de exposições de Guararapes, com grandes shows, parque de diversão para a galera aproveitar, praça de alimentação, rodeios e aquela animação que a região já conhece e que só melhora a cada ano. Olha isso, no dia 5 tem um grande show com Marcos e Belucci. No dia 6, a festa continua com Anthony e Gabriel. E no dia 7, uma das maiores duplas do Brasil encerra a festa. César Menotti e Fabiano, claro, a entrada é de graça todos os dias. É mais uma festa para ficar para a história de Guararapes, e não só de Guararapes, de toda a região. Vai ser inesquecível e você de casa não pode perder. Uma realização da Prefeitura de Guararapes com apoio do TH+ SBT. Gente, muitas pessoas têm histórias com o Silvio Santos. Algumas pessoas conseguiram chegar bem pertinho dele em algum momento da vida. Outras trabalharam muitos anos ao lado do maior comunicador de todos os tempos. E hoje, no segundo episódio de Minha História com Silvio Santos, que faria 95 anos agora em dezembro, um apresentador muito querido vai nos contar uma passagem da sua vida ao lado do nosso querido Silvio Santos. Eu acho que a história que mais marcou, que virou meme, que parou o Brasil, foi quando eu tranquei o Silvio dentro do armário. Peraí, Silvio! Ei, caramba! Vou dar tua perna! Ei, caramba! Olha só! Tchau, Silvio Santos! Alô! Nós vendíamos alguns eletrodomésticos das lojas do baú e um dia nós colocamos um guarda-roupa muito grande no palco. Ele se encantou com o guarda-roupa e quis entrar no guarda-roupa dizendo que o guarda-roupa era um guarda-amante, um esconde-amante. Por quê? Sai daqui! Mas ele tá chegando! Ele tá chegando! Ele tá chegando! Eu não! Silvio, não faz isso!
E aí ele começou a brincar, tá chegando o marido, eu vou esconder no guarda-roupa. E ele foi sentando, se ajeitando, entrou no guarda-roupa. Só que quando ele entrou, eu não fui bobo nem nada, eu fechei a porta do guarda-roupa. Aê! Olha ele aqui! Viu? Sem Silvio Santos! Com o Silvio Santos! Sem Silvio Santos, com o Silvio Santos! Ele era maravilhoso, ele entrava na brincadeira, ele era o cara. Esse é bom, Ricardo? Meu Deus do céu. Esse aqui é o famoso... Que era, Silvio? Esconde marido! Não, esconde amante! Esconde amante! Esconde amante do marido! Ai, meu Deus do céu. Se o Silvio Santos fizesse isso no meu guarda-roupa, quebrava meu guarda-roupa. Aquele era bom mesmo. Ai, meu Deus. Se você tiver alguma história com o Silvio Santos, conta pra gente, manda pelo WhatsApp, ó. O QR Code tá aqui na tela. Manda uma história. Às vezes você não conhecia o Silvio, mas você assistia aos programas ou gostaria de mandar uma mensagem pra família. Enfim, nós estamos fazendo essa homenagem nesse começo do mês de dezembro, porque agora, dia 12, o Silvio faria 95 anos. Muito bem, vamos abrir a nossa janela com o Presidente Prudente. A Lívia Peretti já está por aí e agora tem um assunto muito legal para contar pra gente, não é, Lívia? É isso mesmo, Flavinho. Hoje o Tactá recebe um convidado para falar de um assunto que está movimentando o Brasil e o mundo. Vocês sabiam que 2025 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas? Isso não é por acaso. As cooperativas estão transformando comunidades, gerando milhões de empregos, promovendo desenvolvimento econômico sustentável e mostrando que é possível crescer sem deixar ninguém para trás. E quando falamos em cooperativismo no Brasil, um dos maiores exemplos de impacto positivo é a Sicredi Rio Paraná. E quer saber por quê? A gente mostra para você agora. Roda o VT. O que faz o Sicredi ser tão especial? Não são apenas os espaços físicos, é o cuidado com as pessoas. No Sicredi, acreditamos que cada pessoa tem uma história. Nosso atendimento personalizado é para entender suas necessidades e oferecer soluções financeiras para você. E neste mundo digital, temos soluções práticas para facilitar sua vida. Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta. Como vocês viram, a Sicredi Rio Paraná é uma instituição financeira cooperativa que está presente em 3 estados: Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com 37 agências e mais de 90 mil associados que compartilham resultados, oportunidades e futuro. E agora nós vamos entender o que está por trás desse movimento que une pessoas, fortalece comunidades e constrói um mundo melhor. É com muita alegria que recebemos o presidente da Sicredi Rio Paraná, Dr. Jorge Guedes. Dr. Jorge, seja muito bem-vindo ao Tactá. Que alegria ter você aqui. Vamos começar essa entrevista explicando para o pessoal de casa o que é, na prática, uma cooperativa de crédito e como funciona o sistema onde o associado é o dono e participa das decisões dos resultados. É um prazer, Lívia, estar aqui com o Flávio, com a Patrícia. E trazendo 2 assuntos. Olha, o programa de hoje é espetacular, porque vocês estão falando de Silvio Santos. Um exemplo de empreendedorismo maior não há. Sou fã. Né? E cooperativismo, então, é um modelo de negócio vencedor. Um sistema de negócio moderno que está muito hoje, né, em evidência. E por que a Sicredi Rio Paraná tem tido muito sucesso nesses últimos tempos? Nós começamos há 37 anos atrás e o motivo do sucesso é porque nós temos atendido os seus associados, nossos associados, né, dentro das necessidades que eles possuem. Né? Coisa que muitas vezes os bancos não fazem, porque não é esse o mistério de um banco. Normalmente um banco quer ter lucro, não é isso? E nós também queremos ter lucro, mas o nosso lucro retorna para o associado.
o correntista, aquele que está movimentando as suas contas no dia a dia, ele recebe o benefício de ter uma empresa, né, cooperativa. Muito legal. A Sicredi Rio Paraná é destaque no cooperativismo. E como é a atuação da cooperativa nesses 3 estados? Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E o que representam as 37 agências e os mais de 90 mil associados? Isso, esses 90 mil associados fazem parte de 10 milhões de pessoas do sistema Sicredi a nível Brasil. Estamos presentes em todos os estados do Brasil, né? 101 cooperativas, nós somos uma delas, né, que tem essa região Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E com certeza essa presença na comunidade faz a diferença, especialmente quando existe uma necessidade da localidade. Nós pensamos global, pensamos como um sistema, mas atuamos regionalmente. Eu quero citar aqui o exemplo de Rio Bonito do Iguaçu. Recentemente passou por uma tragédia, né? Sabemos que o vendaval levou quase todas as casas. E quando as pessoas que foram afetadas chegam, lá tem uma Sicredi lá, chega para o presidente lá daquela região e fala: presidente, como é que eu vou pagar minhas contas? Minha casa caiu, minhas vacas morreram, minha lavoura está perdida, até o emprego está correndo o risco de perder. Como é que eu vou pagar? E aí a gente sente a resiliência que tem a cooperativa. Então, o primeiro auxílio que aquela comunidade recebeu foi do Sicredi. Sabe? Imediatamente, o que o presidente lá fez? Olha, minha central, como é que me ajuda? E aí nós abrimos uma conta para as pessoas fazerem os depósitos. E já arrecadaram ao redor de 4 milhões de reais lá para aquela comunidade. Maravilha. E depois disso, o sistema dobrou o valor que foi para contribuições do público geral. E além disso, o sistema Sicredi destinou mais 11 milhões para atender as comunidades. Então, já no dia seguinte, esse dinheiro já está disponível para as pessoas começarem a reconstruir escolas, sabe? E também aquelas... E a sua própria vida, né? Vida. A sua própria vida. Nossos colaboradores também, que também foram afetados, têm também o nosso apoio. Esse é o exemplo do que é a cooperativa na localidade. É o momento, é a dificuldade. Ali a cooperativa entra. Quando a gente precisa, a cooperativa está do nosso lá. lado. Ó, agora a gente vai lá para São José do Rio Preto, porque a nossa apresentadora, a Patrícia, tem perguntas para a gente também. Oi, Paty. Tô aqui, gente. Bom dia. Olha, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber o seguinte, né? Como a Lívia falou, esse ano a ONU declarou que é o Ano Internacional das Cooperativas. Como é que foi para vocês receber, né, essa notícia e o que representa para a empresa ter esse reconhecimento global aí? Você conseguiu ouvir? Por quê? Conta do delay, né? Isso. Olha, a ONU escolheu o ano de 2025, o Ano Internacional das Cooperativas, porque entende que o modelo de negócio traz resiliência para as comunidades, que é também com o objetivo de perceber que o modelo de negócio que a cooperativa faz, né, que é o modelo onde aquele que compra o serviço também é o proprietário, participa dos resultados. Então, isso é um modelo que chamou muito a atenção e para construir um mundo melhor. Esse é o lema grande que a ONU tem colocado, não é? Buscando colocar os jovens, especialmente mobilizar os jovens para que tenham uma participação maior, aí conscientizar as comunidades sobre como funcionam as cooperativas. Que a vida é corrida. A vida hoje de tecnologia da informação existe
fator bom e ruim. Que ela conecta muitas pessoas, né? Online. Mas, por outro lado, também afasta muitas vezes. E, especialmente os jovens, acabam entrando só na tecnologia. E a gente sabe que o componente humano é essencial. A gente vai colher ali na frente se você se afastar, se você se isolar. Por isso, essa preocupação, né, da ONU, e até visando também os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que a ONU também tem na sua pauta global, né, e que está praticamente no DNA da forma como nós estamos organizados, né, especialmente linkando com o ISG, a pauta ISG, né, uma preocupação de que as empresas têm uma preocupação com o social, com o econômico, mas também com o ambiental. Agora a gente vai abrir. Muito obrigada, viu, Paty, pela sua participação. Eu vou chamar o Flavinho também, se você quiser ficar aí na tela com a gente. Mas vou chamar o Flávio, porque ele também tem pergunta lá de Araçatuba. Muito bom falar sobre esse assunto aqui no programa, falar sobre a importância do cooperativismo. E quando nós olhamos para o mundo, né, os números impressionam, né? Porque mais de 1 bilhão de pessoas são membros de cooperativas. Então eu gostaria de perguntar como é que o senhor enxerga o peso do cooperativismo na economia global e quanto isso influencia aqui no nosso Brasil. Peraí que, deu um probleminha no delay aqui. Ele falou comigo, eu também não consegui ouvir. Repete, por gentileza, a sua pergunta, Flávio, porque a gente não conseguiu ouvir. 1 bilhão de pessoas, né, vivem do cooperativismo no mundo, né? Um dado aí que é realmente impressionante. Então eu gostaria de saber qual que é o peso do cooperativismo aqui no Brasil, né? Como é que a gente traz essa informação global que é tão importante para o nosso país? Qual é o peso do cooperativismo no Brasil? Ok, Flávio. Pode olhar aqui, e falar com ele. Hoje nós temos no Brasil mais de 23 milhões de pessoas que são ligadas às cooperativas, que são associados às cooperativas, não é? Sendo que um peso muito forte disso aí nas cooperativas agropecuárias, nós temos 7 ramos de cooperativismo, né? Nós temos desde de saúde, temos o exemplo aqui das saúdes das Unimedes, que são também uma cooperativa de médicos, né? E que também tem uma função social importante. As agropecuárias, que eu tenho muita ligação com o Paraná, e lá no Paraná 60% de toda a produção agropecuária passa por dentro de uma cooperativa, agregando valor ao produto do agricultor. As cooperativas de crédito, então, fazem uma diferença fundamental aí para as comunidades, como nós já falamos, né? Mas tem também de infraestrutura, enfim, são 7 ramos de cooperativas, né? E o Brasil hoje é um modelo, falando um pouco mais da de crédito, é um modelo de organização, porque exatamente as governanças que nós temos hoje, né, tendo as cooperativas locais, uma organização das cooperativas a nível de estado e temos a nível nacional, onde congrega todas as cooperativas do Brasil. E sim. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho muito importante para quem está assistindo a gente em casa. Como alguém pode se tornar um associado da Rio Sicredi e qual o primeiro passo para fazer parte de uma cooperativa que compartilha resultados com a comunidade? Olha, Lívia, nós fizemos uma pesquisa onde a maioria das pessoas entendem que cooperativa é uma coisa boa, mas é para os outros, não é para mim. Eu, às vezes, sou um simples funcionário, tenho meu salário, ou às vezes eu tenho meu pequeno negócio, meu empreendimento, ou às vezes eu tenho até uma grande empresa, que eu sou muito assediado pelos grandes bancos. Então, cooperativa não é para mim. Então, veja, é a sensibilização da comunidade de como funciona a cooperativa. Então, o nosso desafio é levar a informação. O principal desafio das cooperativas no Brasil hoje o principal problema é a desinformação. E por isso eu tenho um agradecimento especial a vocês que
nos permite levar essa informação de como funciona, né, o cooperativismo. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Foi uma entrevista muito esclarecedora. A gente deixou aqui na tela as informações para o pessoal de casa acompanhar as redes sociais da Sicredi. A nossa porta está aberta aqui. Sempre que você quiser, você sinta-se em casa, porque a gente também acredita nessa força e nesse poder das cooperativas. Então, muito obrigada pela sua participação hoje no programa, viu? Olha, eu que agradeço. Sicredi é você sempre ter com quem contar. Fazemos um trabalho, fica o meu convite aqui, para as mulheres especialmente, que dentro do nosso objetivo de desenvolvimento sustentáveis, nós temos essa missão de fazer a equidade de gêneros, de diminuir pobreza, ou principalmente as desigualdades de renda. São objetivos que estão no nosso dia a dia, dentro da nossa missão, não é? E a cooperativa, a Sicredi, é para todos. Então, você que está nos ouvindo, venha lá. Olhe, comece a participar e você vai se encantar e vai ser um associado nosso e nós vamos estar trabalhando para você, para gerar resultado para você. Valeu, muito obrigado, Lívia, muito obrigado, Bom, eu Flávio, sou cliente. Patrícia, um grande abraço para vocês. Eu sou cliente e recomendo. Opa. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e a gente espera vocês, porque o programa tá cheio de novidades e assuntos interessantes. Até logo. De volta com o nosso Taquitá ao vivo, 11 horas e 42 minutinhos. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Jorge Guedes, que estava lá com a Lívia em Presidente Prudente. Querido, sempre muito gentil, explica extremamente, de uma forma muito fácil de todo mundo compreender a importância aí do cooperativismo. Um grande abraço para você, viu, Jorge? Parabéns pelo seu trabalho aí junto à Sicredi, tá bom? Gente, seja bem-vindo à experiência que vai acender os seus sentidos. No coração da nossa steakhouse, o fogo da parrilha argentina não dorme. Aqui cada corte é tratado como uma obra de arte, selado no ponto perfeito, suculento por dentro e com aquele aroma que desperta o apetite de longe. Prepare-se para viver uma viagem gastronômica que começa no calor da brasa e termina no seu sorriso. Além dos nossos burgers artesanais, pensados em cada detalhe e para atender vários gostos, uma explosão de sabores, onde você encontra, é claro, no Shekinah Burger e Steakhouse. Mas não é só comida, não, é experiência, é o encontro entre amigos, o estalar da lenha queimando, um brinde que celebra a vida e a mesa farta que transforma cada visita em lembrança boa. Você não vai apenas comer, você vai sentir, aproveitar, relaxar e se divertir, contando com uma variedade de drinks, chopp em dobro e também vinhos. Quer reunir os amigos, celebrar grandes momentos ou fechar negócios? O Shekinah tem o espaço e o atendimento, aliás, tem o sabor para tornar este momento ainda melhor. Aniversariantes que fizerem reservas acima de 20 pessoas, o bolo é presente da casa. Ô, coisa boa! Então, seja bem-vindo à sua nova parrilha favorita, aberto de quarta a segunda, das 5 da tarde até as 11h45 da noite e pedidos para delivery no iFood. O QR Code está na tela para reservas e pedidos de informação. Olha o QR Code aqui, ó. Bom demais, Shekinah é maravilhoso, ainda mais uma hora dessa, a gente vendo isso. Olha essa batata. Deu água na boca do apresentador. Um abraço para todo mundo aí do Shekinah. Um abraço para vocês, viu? Gente, olha, quem é de Araçatuba, e eu acho que eu posso falar até aqui de Araçatuba e região, com certeza já viu isso aqui. Vem cá, Dodô, peraí, vem com cuidado, isso. Vou pegar aqui embaixo, ó. Isto! Olha aqui. Isso aqui é tradicionalíssimo em Araçatuba. Tô falando do jornalzinho Relax. Olha só, há 26 anos esse jornal existe. E aí eu tava falando pro Paulo, que já tá aqui comigo, né? Há quanto tempo que a gente não senta num lugar e dá uma folheada num jornal impresso, assim, não é? Com gosto, ficar sentindo essa textura do papel, o aroma, o cheirinho do papel e esse hábito mesmo de ficar folheando um jornal. A gente tem perdido isso, né? Vocês já perceberam? Quanto tempo a senhora aí não faz isso? Há quanto tempo o senhor não faz isso? O Relax está aqui, vivo e forte há 26 anos e a gente vai falar sobre o Relax. Aliás, por que o Paulo está aqui?
Porque esses dias eu fui comer um bolinho de carne. Ele sabe dessa história. Eu fui comer um bolinho de carne no centro de Araçatuba e encontrei o Paulo, que disse que queria me entregar um presente, queria vir aqui até o nosso Taquitá para entregar esse presente para mim. Então falou, agendou e aqui está o Paulo Maia do Canecadas. Paulo, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Tudo jóia. Muito prazer estar aqui no programa com você. Ó, eu falei que eu ia pagar a dívida. Tá sendo paga a dívida. Certo. Senta aí, querido. Fica à vontade. Pode deixar aqui do ladinho. Isto, não tem problema nenhum. Gente, ô Paulo, vamos lá. Quer dizer que o Relax, vamos começar falando do Relax, que é esse jornalzinho aqui, ele já existe há 26 anos? 26 anos, Flávio. A gente completou agora em novembro 26 anos. E como é que surgiu o Relax? O Relax, ele tem eu vou tentar resumir a história Claro, para você, por para não favor. tomar muito tempo do programa, tá? Eu fui trabalhar nos Estados Unidos e lá eu trabalhava com um mapa de turismo. Eu fazia 1 milhão de mapas por mês e esses mapas eram colocados em todos os hotéis de Miami. Então vinha lá as rotas e tal, os pontos turísticos e as lojas que anunciavam naquele mapa lá, tá? Aí quando eu voltei pro Brasil, eu tive a vontade de fazer a mesma coisa, né? De criar um mapa turístico de Araçatuba, mas naquela época, lá 26 anos atrás, Araçatuba nem pensava ainda em ter pontos turísticos assim. E aí foi matutando a ideia do que a gente vai fazer, e coincidentemente caiu na minha mão um jornal do ônibus de Londrina. Um jornal que circula dentro dos ônibus em Londrina. Nossa, eu não lá. sabia disso. Né? Isso. E aí eu falei, beleza, vamos fazer então o jornal do ônibus aqui em Araçatuba. Só que quando a gente foi olhar também, saíram poucas linhas de ônibus que tinha aqui na época, né? Também não vingava a ideia, vamos dizer assim. E foi na época que Araçatuba ganhou a Unip, né? Então, assim, de uma hora para outra a gente saltou de 3 mil para quase 7 mil universitários. E aí a primeira ideia foi fazer um jornal para estudantes. Entendi. Tanto é que a gente começou com o nome de Recreio, que era justamente para o pessoal ler o jornalzinho na hora do intervalo, né? O jornalzinho de leve, de piadinhas, curiosidades, né? Essa era a intenção nossa. E aí, quando a coisa começou a andar, funcionar e tal, eu descobri que já tinha uma revista da Editora Abril chamada Recreio. Como é que eu vou brigar com a Editora Abril? De jeito nenhum. E aí a gente foi pensando no nome e tal. Uma vez meu cunhado falou assim, já que esse jornal aí é para relaxar, coloca Relax. Eu falei, mas se eu colocar o relax, né, que é em inglês, as pessoas não vão entender muito bem, pode até virar um relaxado e pegar mal, e aí a gente aportuguesou e virou Relax. Maravilhoso. Hoje nós estamos aqui, a gente faz a distribuição em todas as principais ruas de comércio e nós temos um parceiro em Marília também. Nós temos um Relax lá em Marília também, só que lá é com outro nome, lá chama Sabidão. Sabidão. Isso. E já estamos na edição 272. 272 e agora semana que vem aí a gente já solta a 273. Mas você sabe que é um mistério, né? Porque assim, olha que coisa, a gente estava falando que hoje em dia a gente não tem o hábito de ficar folheando jornal, até revistas, né, gente? Vamos falar a verdade. Revistas a gente tinha muito mais popularidade entre as pessoas, as revistas. Hoje em dia o celular veio e facilitou tudo. Você tem a revista no celular, você tem o jornal no celular, enfim. Mas é tão gostoso você folhear, você ter o papel aqui na mão. A gente estava falando o cheiro do papel. E o Relax está aqui, 26 anos, firme e forte, né? E o interessante disso, Flávio, assim, que a gente tem os nossos leitores fiéis, né? Que já leem o jornal aí há muito tempo, e a gente está ganhando os novos leitores também. Pessoas que estão conhecendo o Relax agora. Só para você ter uma noção, eu tenho anunciantes que estão com a gente aí desde a edição número 1. Eu acredito. Né? Então, assim, se não funcionasse para o anunciante, logicamente não funcionaria para o leitor também. Exato. Né? Então, a gente conseguiu agregar aí, porque a gente trabalha com matérias leves, a gente trabalha com informações úteis, né? Se você entrar aí numa página aí que chama Grandes Dúvidas da Humanidade, tem muita coisa bacana, deve estar na página 14 tem ou 15 receita. aí no final. Tem Paulo, as receitas. E tem uma piada. Posso ler uma piada aqui? Claro, por favor. Eu falo assim, que eu sou muito bom para escrever, mas eu não sou bom para contar piada, agora não. Eu fiquei com medo de contar piada, ninguém dá risada. Gente, por favor, deem risada. Mas a piada é boa. Vem aqui. Isto, boa. Olha, agora sim. Vendo o boletim
do neto, cheio de notas vermelhas, o avô resolve dar um sermão pro neto. Ele fala assim: no meu tempo, Joãozinho, eu era o melhor aluno em história, só tirava nota 10. Aí o Joãozinho pensa um pouco e responde: tudo bem, vô, mas tem um detalhe. Aí o vô fala: mas que detalhe, menino? E o netinho resolve: no seu tempo, tinha uns 70 anos menos de história para estudar. Gente, vai ficando mais difícil a disciplina de história cada ano que passa. Ô Paulo, Oi. mas você me encontrou aí semana passada, alguns dias atrás, e falou que ia me dar um presente. Então eu vou ter Isso. que perguntar, que presente é esse? É porque é o seguinte, a gente tem uma veia de empreendedor. Ótimo. Então nós montamos uma loja de canecas personalizadas. Legal. Então eu tenho uma loja com mais de 20 modelos de canecas, de canecas lá e a gente personaliza com texto, foto, desenho, nome, logomarca, tudo aquilo que a pessoa quiser, né? Ah, então. E eu queria te dar um presente e além da caneca, logicamente eu tenho certeza que você vai gostar, mas ela vai ter uma outra novidade também. Eita! Dá uma olhada primeiro no presente e depois a gente conversa da outra Ô, novidade. Paulo, pelo amor de Deus, olha aqui, gente. Tô ganhando presente quase todo dia nesse programa. Tá bom demais. Tá? No final ainda vem salário. Olha que coisa Olha maravilhosa. aí. Vamos trocar. Deixa eu abrir aqui. Ah, é claro. Opa, essa aqui é personalizada mesmo. Olha isso, minha gente. Olha aqui, tem meu nome, tem várias fotos. Isto daqui, deixa eu ver. Olha aqui, Paulo, SBT. Muitas fotos. Nossa, você entrou lá no meu Instagram, né, Paulo? É, e não podia faltar a logomarca do programa também, né? Tá aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Fez um limpa lá no meu Instagram. Ainda bem que eu boto umas fotos legais lá, porque senão, hein? E meu nome aqui, Flávio Zani. Adorei, Paulo. Eu criei uma logomarca aí pra você, né? Adorei, maravilhoso. Mas o que você falou que tem aqui, uma novidade? Então, O que é isso? nós trabalhamos com uma tecnologia que ninguém aqui da região tem, que chama-se realidade aumentada. Eu consigo colocar um vídeo na sua caneca. Como assim? É o seguinte, ó, você vai baixar o nosso aplicativo e aí, quando a gente aponta... Então, peraí, deixa eu... Ô, Rony, eu vou colocar a caneca na mão do Paulo. Tá. Porque aí, Paulo, você vai ter que, acho que aproximar aí, né? Isso, exato. Isso. E ela não tem nenhuma marca, tá? Não tem QR Code, não tem nada. Isso. Só que o nosso aplicativo, ele vai reconhecer aqui. Isso. E quando ele reconhecer... Cadê? Ah lá. Olha Olha o vídeo! A gente tem um vídeo sendo passado aqui Mas na que caneca. vídeo é esse daí? Esse é um vídeo de uma viagem que você fez de trem. Ah, que legal! Eu também peguei lá você no seu Instagram, né? Fizemos uma ediçãozinha. Pessoal, tem som, tá? É porque aqui no estúdio aqui foi pedido para deixar sem som, porque senão o celular começa a tocar, apitar e atrapalha o programa aqui. E o legal é o seguinte, ó. Você tirou, parou, você colocou de novo, mas ele vai focar e ele vai conseguir pegar de novo lá. E se eu afastar, diminui o vídeo. Meu Deus. E se eu chegar perto, o vídeo aumenta e eu posso mover a caneca que o vídeo está sendo projetado lá direto na caneca. Ô, Paulo, perdão aí a dúvida, mas a gente até tem QR Code, a gente divulga o nosso. Hoje em dia, QR Code está em todo lugar. Você aponta a câmera do celular, o celular lê o QR Code. Aí eu não tô vendo nenhum QR Code na caneca. Não, o que não ele tem tá QR lendo, Code. na verdade? Minha cara? Na realidade, assim, o meu aplicativo aqui, a gente faz uma marcação na caneca, tá? Então, no caso aqui, a marcação é a sua logomarca aqui, o seu nome, tá? Eu fiz então a marcação do seu nome aqui, ó. Entendi. Então, ele lê, quando ele encontra isto aqui, ele vai fazer a leitura. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu fiz uma caneca do Corinthians para um rapaz, né? Ele foi dar de presente para uma outra pessoa. E aí nós fizemos a marcação na logomarca do Corinthians e quando ele o aplicativo encontra a logomarca do Corinthians, ele começa a tocar o hino do Corinthians, eu peguei um vídeo na internet lá da torcida do Corinthians cantando o hino. Que legal! E isso pode servir para qualquer coisa. Por exemplo, vamos imaginar que o marido quer fazer uma declaração de amor para a esposa. Ele grava um videozinho de 30 segundos e eu posso, vamos supor que ele colocou a foto dela na caneca.
eu faço a marcação no rosto dela e toda vez que ele encontrar aquela marcação lá, ele vai tocar aquela declaração de amor. Meu Deus pode do ser pro céu. avó, pro neto, pode ser pro tio, pro sobrinho. Claro. Olha aqui, quer dizer, Renato. qualquer coisa, qualquer mensagem que você queira colocar em vídeo, a gente consegue colocar na caneca. Eu adorei. Então, assim, é algo que ninguém tem, é uma tecnologia exclusiva da Canecadas Brindes. Mas tem que baixar o aplicativo, né? Tem que baixar o aplicativo. Junto com a caneca, a gente manda um QR Code, ok. Você já baixa o aplicativo e aí quando você Fechou. apontar para aquela informação lá, ele já começa a passar. Que coisa, muito obrigado. Eu não sabia, eu já imaginava que fosse ser uma caneca, porque eu te conheço. Mas eu não imaginava que essa caneca fosse ser tão tecnológica assim. Sim. Aí vamos supor, Flávio, vamos supor que você não queira instalar nenhum aplicativo. Eu tenho a possibilidade de fazer o mesmo trabalho com o QR Code. Aí a gente coloca o QR Code e você não precisa baixar o aplicativo nenhum. Ele não vai ser projetado na caneca, é como se você estivesse vendo um vídeo ali do YouTube, alguma coisa assim. Não, mas eu adorei. E a gente consegue colocar mensagem religiosa, tem uma série de informações que a gente consegue colocar lá na Canecadas Brindes e presentes personalizados. Maravilhoso, Paulo. Eu trouxe mais um presente. Dá Oh, meu tempo Deus, ainda? rapidinho dá. Rapidinho dá. Eu trouxe uma coleçãozinha do Relax pra você também. Ai, coleção. Coleção? Sim, alguns Relax mais antiguinhos aí. Eu separei lá pra você. Ah, isso eu não sabia. Que da hora. Muito bom, muito bom. Adorei. Vou ver todos. Eu amo Relax. Amo. Patrícia Andrique. Ganhei uma caneca com realidade aumentada. Olha que coisa impressionante. Eu não sabia nem que existia essa realidade aumentada na caneca. Agora tem uma caneca com realidade aumentada. Mas eu vou espalhar para todo mundo, viu, Paulo? Obrigado, Flávia. E amanhã, Patrícia Andrique. Sensacional, viu? Você viu? Eu amei. E amanhã, Demais. Paty, o que nós vamos ter no programa? Ó, quinta-feira tem Bateu a Fome Açaí Atacadista, né? E aí a gente já acabou aquela fase de aperitivos, então eu vou pra cozinha fazer uns muffins de chocolate, que além de serem super gostosos, também são uma ótima opção para presentear agora no fim do ano. Vou mostrar como é que dá pra gente fazer um presente bem bonitinho, de baixo custo e que com certeza vai agradar todo mundo. E eu espero vocês, como sempre, a partir das 11 da manhã. Boa, e você, Lívia? No programa de amanhã, receberemos a Luna Mariá, direto de Dracena. Alô, pessoal de Dracena, assistam o nosso programa, que amanhã vai ser incrível. Ela agora é a Mini Miss Brasil de Las Américas 2026. Ela conquistou esse título nacional em Curitiba e vem ao nosso estúdio contar como foi esse momento inesquecível e o que ela espera da etapa internacional. O programa estará imperdível. Te esperamos amanhã, às 11 da manhã, aqui no TH+ SBT. Boa, Lívia. Aqui deixa eu agradecer o Paulo rapidinho. Paulo, obrigado, querido. Pode ficar sentadinho mesmo. Muito obrigado pelo presente, pela atitude carinhosa quando você me viu ali comendo o meu salgadinho na rua. E seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Imagina, querido. Olha, amanhã tem Marlon Plava Laguna ao vivo aqui com a gente, fazendo o seu Vem Pro Camarim, o Encontro das Amigas, edição de Natal. Gente, tá imperdível. Ele vai contar todos os detalhes aqui no nosso programa. Vai ser demais. Então a gente te espera, viu? Amanhã, ao vivo, às 11 da manhã, eu, Patrícia Andrique, Lívia Peretti, a turma do Taquitá vai estar chegando às 11 na sua casa. Beijo pra todo mundo e até amanhã.